Vamos a Atos, capítulo 5, continuando com a exposição deste livro, com muita história, aliás, a história do início da igreja cristã. Agora começando no versículo 12, vindo da triste narrativa do que aconteceu com Ananias e Safira, como já vimos, e agora vai começar a ficar mais complicado para os apóstolos o desenvolvimento do seu ministério de pregar e espalhar a palavra de Deus como Cristo mandou o Evangelho. Então, Atos capítulo 5, versículos 12 em diante, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a ele. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esta história maravilhosa, que nós cremos que ocorreu exatamente como está escrito, e dá-nos sabedoria para interpretar, entender até onde pudermos e de alguma forma aplicarmos na nossa vida hoje essas coisas aqui. Que Cristo seja louvado na vida dos que já são dele e na vida dos que ainda não são e precisam urgentemente se arrependerem diante dele, exercendo fé e pedindo salvação. Pedindo e recebendo salvação, porque quem pede, recebe. Obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra e falar sobre ela, ouvir sobre ela. Isso é maravilhoso, toda esta liberdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, os crentes continuaram se reunindo, agora dizendo aonde, lá num certo local, lá no templo, e ele faz o autor faz um relato interessante. Parece que muitos ficaram meio com medo de se juntarem a eles. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, no versículo 13. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, crescia mais a multidão de crentes. 3 grupos aqui. Quem são? Parece que, quando ele diz aqui, os restantes, eram pessoas que não criam, mas achavam talvez simpático, e tinham talvez até alguma curiosidade de chegar lá e fazer parte daquele grupo, especialmente porque estava havendo muitos milagres, e curas e tudo. Mas eles tiveram receio de chegar. Adivinhem por quê? Ananias e Safira na mente. Se fingir que é um deles, cai morto. Que não era nem regra, mas tinha acontecido de fato. E dava medo. É interessante esse tipo de medo, receio ou temor da parte de pessoas ao se aproximarem do verdadeiro corpo de Cristo, dos que realmente pertencem a Cristo. É bom. Não vou dizer que é saudável ter medo dos crentes. Não é isto. Mas uma certa cautela em dizer,
é um povo diferente. E eles falam coisas fortes, que eram mortos nos pecados, agora são vivos, foram ressuscitados em Cristo e têm a vida eterna, são filhos de Deus. É um povo que fala algo forte. Então, se eu me chegar ali, é bom eu ir com muito cuidado. Alguma coisa assim. Hoje em dia, infelizmente, acho que não tem muito mais esse tipo de... Talvez há pouco tempo atrás tivesse, mas atualmente não. Generalizou tanto essa questão do evangelho, o evangélico, que esse tipo de temor ou de cuidado em se aproximar, infelizmente não está muito em voga. Mas é curioso isto, que eles como se ficassem assim, olhando de longe e não quisessem chegar, com medo de uma hipocrisia e de serem castigados por isso. Ao mesmo tempo, muitos se convertiam, então isso não era motivo. Lucas deixa logo claro, esse tipo de receio de chegar, ele se acabava quando alguém realmente se convertia, porque muitos aqui, claramente estão descritos aqui como chegaram a Cristo, se identificaram como crentes e se juntaram alegremente com eles. Cadê o medo? É curioso. Conversão genuína, alguma coisa interna, realmente vigorosa, que funcionava, real, autêntica. Muito interessante isto. E de uma maneira geral, quando ele fala no povo aqui, juntando todo mundo, ele quis dar uma ideia de como era a atitude das pessoas em geral com relação aos discípulos de Cristo. Admiração. Ficavam admiradas. Coisas muito fantásticas muito poderosas estavam acontecendo ali. Então, essa era mais ou menos a situação, naquele momento, que gozava a igreja do Senhor Jesus Cristo, aumentando, com conversões genuínas. Enquanto isso, paralelamente a isso, Deus concentrava muito poder, muita energia na realização de sinais, de milagres, de curas feitas pelos apóstolos, principalmente Pedro, vocês viram, né? Que eles colocavam doentes arriscando que a sombra dele passasse por cima daquele doente e ele ficasse bom, só com a sombra de Pedro. O tamanho da fama, e não somente da fama, mas do poder que realmente estava acompanhando aquele homem e outros apóstolos. Nós vemos claramente que era um milagre de natureza física, e quando fala também em espíritos imundos, entra na área espiritual, e por que não dizer a área mental também. Então, eram milagres muito poderosos, em que Deus estava atuando em todas as esferas da existência humana através dos seus apóstolos. Era uma maneira de Deus dar legitimidade ao que os apóstolos estavam fazendo, e especialmente o que estavam dizendo. A pregação deles vinha com um apoio pesado de poder do alto na forma de milagres e curas. Não vou explicar aqui porque que isso não continuou, mas o que nós temos como explicação é com o final das Escrituras, o final em que a Bíblia estava completa com seus 66 livros, então isso deixou de ser necessário, porque estava agora completa a revelação de tudo que Deus queria transmitir ao homem, não precisava mais nenhum poder de Deus autenticando a pregação, porque aqui estava já encerrado, feito, terminado o livro que Deus queria revelar, para ser mais exato, o conjunto de 66 livros que nós conhecemos como Bíblia, que Deus quis então dar para a humanidade, e que isso fechou lá pelo ano 95 depois de Cristo, no final do primeiro século depois de Cristo, com os livros do apóstolo João. Versículo 17 e 18, dando então esse início, como Lucas, um excelente historiador, nos atualiza do que estava acontecendo entre eles, e vejam lá no versículo 16 que
o conhecimento do que estava acontecendo já estava ultrapassando os limites de Jerusalém e chegando nas cidades vizinhas, porque pessoas de cidades ali perto já estavam afluindo para lá para receberem, ouvirem a palavra e receberem curas e milagres de Pedro e dos outros. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, esse porém tem que vir. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, nova prisão. Já vimos há pouco tempo que eles haviam sido presos no próprio templo, depois da cura daquele paralítico, no caso Pedro e João. Então, para Pedro e João, já era uma segunda prisão. Já estava apertando o cerco aqui do mesmo grupo, no caso dos saduceus, que já comentei, que era um grupo muito poderoso. A família dos sacerdotes, muitos deles eram saduceus, ricos, dominavam o sinédrio e não criam na ressurreição e ficavam irritadíssimos cada vez que os apóstolos tocavam no ponto nevrálgico, central da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É curioso o motivo. Inveja. Por que eles prenderam? Inveja. Ora. Para quem visse de fora, parecia uma questão religiosa, em que o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa dos judeus, e com todo o sinédrio reunido ali, estavam preocupados com a preservação da lei de Moisés, defendendo os interesses de Deus. E esses homens, de alguma maneira, estavam atacando a lei de Moisés, estavam ameaçando o que se conhecia de palavra de Deus até o momento, ou algum motivo, no mínimo lícito, e que tivesse a ver com a área deles, que era a área religiosa, no sentido de tomarem conta desta, e protegerem a área religiosa dos judeus, porque esses homens estão dizendo coisas muito estranhas, diferentes. Inveja. A velha inveja. Mas inveja não é algo interno, dentro do coração. Eu não posso chegar para ninguém e dizer, você está com inveja. Eu não posso, você não pode, ninguém pode, a não ser que a própria pessoa diga. Ou a não ser também que quem diga isso seja o próprio Deus. E foi o caso aqui. Como é que Lucas sabia que foi por inveja que eles prenderam os apóstolos? Espírito Santo. Lembre-se que a Bíblia é inspirada por Deus, e cada parte da Bíblia foi escrita diretamente por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, Lucas foi informado pelo Espírito Santo, com a autoridade de Deus que o Espírito Santo é. Dizer, escreva aí, Lucas. Vou dizer aqui para você o motivo pelo qual esses homens prenderam os apóstolos. Inveja. E Lucas escreveu, revelando o interior daqueles homens poderosos e cheios de pompa e de poder e tudo mais. Todos os seres humanos estão desnudos, completamente abertos diante de Deus. Não tem um que escape. Por isso é melhor revelar logo para Deus as nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, e não tentar absolutamente, por um segundo que seja, esconder ou tentar mascarar algum tipo de sentimento ruim. Inveja. E serve para nós isto, quantas autoridades entre nós, ao longo dessa história, toda a nossa história, e hoje, inclusive, o que nos interessa são as de hoje, que estão vivas aí, né? Parecem ter motivos nobres, fazem belos discursos. Autoridades religiosas, autoridades civis, autoridades de qualquer ordem,
parecem ser muito conscienciosas naquilo que falam, naquilo que dizem, e falam com seriedade, com gravidade, alguns com grande dom da palavra, alguns com controle das emoções, manipulam o coração das massas. Conversa, muitas vezes, conversa, fingimento, hipocrisia pura, que o Espírito Santo de Deus poderia dizer: vocês querem que eu diga o que tem no coração deste homem aí, desta mulher aí, desta autoridade pela qual você está meio fascinado aí, quer que eu diga o que tem no coração dele? Só que não é assim que funciona, e Deus não anda revelando isto. Mas compete a nós o quê? Não sermos ingênuos e não nos deixarmos levar por aparências, por fabricações de imagens, de notícias, de tudo que existe ao nosso redor, alimentando o tempo todo certos perfis de pessoas que não combinam com o interior. Mas nós não sabemos, ok, Deus é que sabe o interior, mas muitas vezes nós poderíamos ser mais prudentes, mais cautelosos, mais cuidadosos em nos deixar enganar por autoridades, pessoas poderosas, pessoas endinheiradas, pessoas que têm realmente a condição de chegar a milhões de pessoas, de falar, de agir, de manipular. Não seja nunca, meu irmão em Cristo, massa de manobra de homem, de mulher algum. Seja prudente. Quanto aos apóstolos, estavam na rua há pouco tempo, festejados, procurados, até por quem morava perto de Jerusalém, e de repente presos. E depois soltos, depois presos. E assim é o ministério por Cristo. Nós não estamos muito acostumados neste país à ideia de prisão, graças a Deus por isso, mas graças a Deus também pelos lugares em que há isto. Deus tem propósitos diferentes. Seja como for, o ministério cristão é assim. Você já deve ter, não sei qual o seu serviço a Cristo, espero que você tenha um bem definido, ou vários. Tristezas, alegrias, elogios, críticas, liberdade em alguns lugares, prisão, não é o caso aqui, mas seja como for, espere todo tipo de situação, se você se dispuser a servir a Cristo. É maravilhoso servir a Cristo, os hinos cantam, a gente canta isso e celebra isso, é uma bênção, é espetacular, não há maneira melhor de dedicar o seu tempo, a sua vida ao serviço de Cristo. Ótimo, isso é muito bom, mas não deixe romantizar isso muito no aspecto de que é bom e é agradável o tempo todo, que muitas vezes não será. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome o seu carro do ano e siga-me. Tá bom, Uber. Cruz! Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer que hoje à noite eu me decido seguir a Cristo, amanhã de manhã eu estou carregando uma cruz, algo dificílimo. Não. Isso varia muito. Mas se prepare. Este é o ponto. Se prepare. Você está entrando numa empreitada muito diferente e cheia de grandes emoções, de perigos, de bênçãos, de maravilhas, de medos, como eu disse aqui, de elogios, de críticas de todo tipo. Às vezes, por falta de preparo desse tipo de mentalidade, a gente vê crente, assim, eu estou me afastando do serviço aqui na igreja,
Por quê? Porque eu me chateei com o fulano. Mas não faça isso. Não, mas porque isso aqui, por aquilo lá. Aí tem outros que fazem de uma maneira muito mais radical, se afastam da igreja. Eu digo da igreja, de qualquer igreja, se afasta da vida cristã, de uma maneira geral. Não, eu sou crente, me converti há 20 anos. Que bom, rapaz. Mas a sua igreja... Não me fale negócio de igreja, não. O que foi? Tive raiva de um pastor. Mas uma dessa... Olha, pense numa decepção que eu tive, cara de anjo. Você sabe o que ele fez? Não, pode parar. Por mais que você disser, ainda é pouco, perto do que eu espero de um ser humano. É isto. Ou seja, pessoas que não tiveram condições de suportar o peso, as tentações, as dificuldades de um ministério e se desesperaram, ou se envergonharam, ou se enfraqueceram, não sei, mas de alguma forma não estavam prontos para o fato de que estavam entrando numa área extremamente imprevisível e cheia de emoções de todos os lados. Se você algum dia disser que está entrando no ministério de Deus, qualquer que seja ele, se prepare, porque você pode estar hoje sendo altamente, até bajulado, por um lado, amanhã você pode estar preso ou torturado. 19 em diante. Mas de noite, estavam presos, hein? Foram presos. De noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. É impressionante a simplicidade com que a Bíblia narra esse acontecimento. Mas, minutinho, não, explica o que aconteceu. Foi um anjo lá e tirou-os de lá, mas como? Como? E os guardas que estavam lá? Não é só assim, não. Me convençam um pouco melhor. O anjo jogou um pauzinho sobre eles ficaram invisíveis. O que aconteceu? Soprou nos olhos dos guardas e eles ficaram cegos por um tempo. Explica aí. Às vezes a Bíblia explica detalhadamente como foi um milagre ou uma ocorrência miraculosa como esta. Às vezes ela não diz praticamente nada. Eu acho isso espetacular. É como se Deus dissesse: eu não preciso dar detalhes, eu só vou dizer o seguinte: um anjo meu foi e livrou os meus apóstolos da prisão. Ponto. Bom demais. Bom demais. Não precisa ter dados para poder crer no que está escrito aqui. E esta é a primeira das 3 libertações miraculosas que nós vamos ver no livro de Atos. O anjo os livra, não sabemos de que forma, e ordena: vão para o templo e façam o que vocês estão fazendo. Continuem fazendo o que vocês vêm fazendo, pregando. Façam exatamente como antes, nem mais, nem menos. Continuem naquilo que vocês estavam fazendo. Obedientes que eram, deixaram amanhecer e logo cedo foram para o templo. É claro que as perseguições viriam. Eles eram seres pensantes, aqueles apóstolos. Imaginem, isso não vai dar certo. Isso vai dar uma confusão. Porque nós estávamos presos, porque estávamos pregando. O anjo veio, nos livrou e nos deu ordem de voltar a pregar no mesmo lugar. Tem gente que não vai gostar, gente muito
poderosa. É isso. Talvez o lógico fosse o anjo dizer: fujam daqui, escapem de Jerusalém hoje à noite. Amanhã de manhã não tem nenhum. Façam isso. Talvez fosse o mais lógico. Mas nesse momento Deus não queria assim. Deixe-me explicar uma coisa. Às vezes a fuga é sim o plano de Deus. É o que Deus quer. Ele autoriza a fuga. Então não pense que fugiu de uma perseguição, coisa assim, é um covarde. Não está enfrentando a morte, a prisão por causa de Cristo. Não julgue assim. Cuidado. O próprio Jesus Cristo fugiu, lembram? Para o Egito. No caso, uma criança, mas levado por José e Maria. Paulo escapou dentro de um cesto pela muralha uma vez. Paulo covarde, não é essa ideia que nós temos do grande apóstolo. Ok? Então, e essa é uma questão que já deve ter afligido muitos crentes fiéis, talvez venha a lhe afligir um dia, com alguma perseguição, não sei. Fujo ou fico? Encaro ou não? E não é óbvio, repetindo, que fugir é covardia. E nem que ficar é tolice, suicídio. Pode até ser suicídio, mas Deus pode querer. Então, não há uma regra bíblica para isto. E você vai ter que procurar a vontade de Deus, paz no seu coração, para saber se você enfrenta ou se você foge de uma situação perigosa em que pode correr até risco de vida. É importante esse detalhe aí. Isso, para uma época de paz como hoje, parece que não quer dizer muita coisa, não tem um grande significado. Mas, no momento de perseguição, é muito importante saber como agir. Ok? Então, no caso, aqui, fiquem. Ok? E vão para o mesmo lugar. É muito bonito como o anjo descreve o conteúdo do que eles deveriam pregar, ou melhor dizendo, continuar pregando. Todas as palavras desta vida. É belíssima esta expressão. Alguns acham que vida aqui significa o Evangelho. As palavras do Evangelho, como vocês vêm fazendo. Isso é interpretação. Outros, e correta, outros acham, não, é melhor dizer que é salvação. Falem sobre a salvação. Que, no fim, claro, prega a salvação através do Evangelho. O Evangelho aponta para a salvação. No fim, não há muita diferença, mas eu quero que vocês saibam como é que os estudiosos aí interpretam esta vida. E eu gostaria de lembrar que o próprio Jesus Cristo se chamou de vida. Lembram? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele se chamou de vida. Então, podemos interpretar também como se ele dissesse, falem de Jesus, como vocês estão fazendo. No final, como eu falei, dá no mesmo. Falar de Jesus é falar do Evangelho, falar da salvação, mas é muito bonito a forma de se referir. E seja como for, fica na nossa mente a ideia de vida, Evangelho, Cristo é vida, salvação é vida, para quem esteve morto nos seus pecados, vida. Lembre-se disso, irmão, irmã em Cristo. Você tem vida através de Jesus Cristo. Você pode se sentir mal, se sentir desanimado, se sentir desamparado, se sentir angustiado, se sentir um lixo. Mas nunca esqueça, você tem vida. A você foi dado este dom da vida, este presente. E isso é o que deve caracterizar, acima de qualquer coisa, um crente no Senhor Jesus Cristo. É alguém que foi morto e agora vive. Isso é
muito importante para nos manter animados em momentos de grande tristeza ou grande desânimo. Então, lá foram eles para o templo. Mesmo sabendo as dificuldades que certamente viriam, enfrentaram tudo com muita coragem, sabendo, vem problema aí pela frente. Em biografias de crentes é muito comum. Nós vemos homens cansados, doentes, em que até os médicos indicam, pare, mas continuam pregando, continuam desempenhando o seu serviço, se desgastando mesmo, de uma maneira consciente, e muitas vezes até a morte chegar. E estão tranquilos, convencidos de que isto é o que Deus tem para eles. Então, não é porque isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai ser bom, isso aqui é perigoso para mim, isso aqui, então eu não vou fazer, ou eu vou parar, ou isso. Obviamente, cada caso é um caso, cada um tem uma chamada de Deus. Como eu disse, tem hora de fugir, tem hora de ficar, e tem a hora de continuar no ministério, tem a hora de parar no ministério, isso é altamente pessoal. Mas é bom lembrar o seguinte, e não estou falando só para pastores e quem tem um ministério específico para o tempo integral de Deus, mas o que eu estou falando é o desgaste no serviço cristão. O desgaste. A disposição de se desgastar, de estar numa atividade tal que não vai ser, poderá não ser muito bom para a sua saúde, para o seu dinheiro, para a sua comodidade, para o seu lazer. Há desgaste. Poderá haver, e às vezes forte desgaste. É muito bom que cada crente tenha um momento, ou momentos diante de Deus. Senhor, me ajuda a me dispor a pagar um preço alto. Se preciso for, se tu quiseres isso de mim, para desempenhar ou começar a ter, ou continuar nesse ministério que eu estou pensando em desenvolver ou já tenho. Pense nisto, para que não lhe pegue de surpresa. Pagar um preço talvez muito alto pelo seu serviço a Cristo. Se dispõe, isso não quer dizer que venha, mas pode ser. Versículo 21, a segunda parte, até o versículo 24. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Não vai dar certo isso aqui. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Uma assembleia enorme foi formada, então, no dia seguinte, que aqui diz o Sinédrio e o Senado dos Filhos de Israel. Não sabemos nem o que é este Senado dos Filhos de Israel. Alguns acham que é quase uma repetição do termo Sinédrio, apenas para explicar um pouco melhor. Mas era algo aqui muito grande e muito significativo em termos de quem estava presente aqui. Aí vem, manda buscar os presos, na maior tranquilidade, claro, e ficaram esperando. Aí vem a má notícia, fugiram, não tem um, a cela está vazia. E detalhe, nada de explosões, de granadas,
nada de armas apontadas na cabeça dos guardas, nada. Tudo na absoluta tranquilidade. Os guardas nos seus locais, tudo quieto, tudo certo, tudo beleza. Mas quando abrimos as portas, não tinha ninguém. Obviamente, fizeram o papel de bobos, reunidos para julgarem presos que não estavam mais na cadeia. Reação? Ficaram perplexos, sem saber o que dizer, sem saber o que explicar, sem saber o que pensar, confusos. E a situação, pensando bem, não poderia ser outra, porque não tinha uma explicação razoável. E aqui nós temos um princípio nas Escrituras, um princípio das Escrituras. Os que resistem a Deus, mais cedo ou mais tarde, vão ficar todos perplexos, vão ficar confusos. A Bíblia tem várias passagens que falam que Deus confunde quando Ele quer. Lembre-se da Torre de Babel, quando eles queriam fazer uma torre para ir até o céu, numa revolta aberta contra Deus, e Deus disse, vinde e vamos confundir a linguagem deles. Embaralhou a linguagem deles. Até hoje, o mundo sofre por causa de centenas de línguas e dialetos diferentes, e eles ficaram lá sem entenderem uns aos outros. E está lá, vamos confundi-los. O próprio Deus trazendo confusão, uma confusão planejada, sábia, soberana, mas necessária para pessoas arrogantes e rebeldes a Ele. Deus, em Êxodo capítulo 23, versículo 27, descrevendo quando Deus promete proteção aos judeus, se fossem fiéis, através de Moisés, ele diz, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Deus espalhando de propósito, implantando confusão. Ou confusão significa falta de entendimento, perplexidade, que é exatamente o que nós podemos ver aqui. Várias passagens falam deste Deus que confunde. Aquele Salmo 2, salmo belíssimo, que fala do Messias, porque que os povos tramam coisas ruins contra o ungido de Deus. Salmo 2, no versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, aos seus inimigos, né? E no seu furor os confundirá. Muitas pessoas que nós vemos confusas, não sabem direito o que pensam, o que dizem, não entendem as coisas da palavra de Deus de uma maneira correta, pode ser consequência disto. Pessoas que estão debaixo de uma atuação de Deus, no sentido de confundi-las. Deus é um Deus de ação e que é implacável contra os seus inimigos. Implacável. Mandou Cristo, enviou Cristo morrer numa cruz, seu Filho, ressuscitou, voltou aos céus,
e convida: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Oferece a salvação a todos, todos, sem limitação de oferta. Os que querem vir serão aceitos. Os que querem vir humildemente, reconhecendo-se pecadores, serão aceitos, serão perdoados. Os que não querem, os que rejeitam, são inimigos de Deus. E assim continuarão. Já eram desde que nasceram. Todos nascemos inimigos de Deus. E aqueles que assim continuam serão considerados inimigos e vão ser confundidos, até serem julgados finalmente para a eternidade de fogo. Voltando, versículo 25 e 26 de Atos 5. Nesse íntere, que íntere? Quando estavam dizendo para os chefões: olha, os homens fugiram, não tem ninguém na prisão não. Uma péssima notícia. Nesse íntere, aí veio outra, talvez pior. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Nova má notícia: estavam todos no templo ensinando como se nada tivesse acontecido. Além de soltos, que já não era pouca coisa, terem sido soltos de uma maneira inexplicável, além de soltos, estavam fazendo exatamente aquilo que estavam proibidos de fazer e por causa do qual foram presos. É irônico, é tragicômico. Eu sempre achei meio engraçado isso aqui. E foi interessante ler um comentário, preparando a pregação, em que o autor lá diz: é impossível não deixarmos de perceber aqui o humor de Lucas. Digo, olha só, o humor de Lucas, não dá, tá quase engraçado isso aqui, tragicômico, trágico para eles, claro, porque que coisa, o papel que eles fizeram aqui é muito humilhante. Deus fez deles aqui motivo de chacota. Mostra o humor de Deus. E Deus tem um humor que, curiosamente, na Bíblia, ele é mais mostrado através de um humor em que ele ridiculariza os seus inimigos. Além de confundir, ele zomba dos seus inimigos. Deus é assim? O Deus da Bíblia é assim? É, desse jeito. Pastor, o senhor não está vendo coisa demais, não? Para mim, não precisava nenhuma das passagens que eu vou ler aqui agora. Nenhuma. Porque é óbvio que Deus está zombando desses homens. Mas vamos lá? No mesmo Salmo 2, eu li o versículo 5. Por agora eu vou ler o 4. Diz assim, Salmo 2 e 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Ih, pastor, nunca tinha notado, pois grife. Vamos para o 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz.
coisa boa. Trama o ímpio, opa, aqui já é outra história. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Alguém não gostou disso. Versículo 13, rir-se-á dele o Senhor, do ímpio, que está tramando contra o justo. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Claro, o dia de Deus decretar o julgamento final deste ímpio. Para frente, Salmo 59, versículo 8. O versículo 5, Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel, desperta, pois, estou em Salmo 59 e 5, desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, urvam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 20, diz assim, então Esaías, estou em 2 Reis 19, 20, eles estavam sendo ameaçados por Senaqueribe, o rei assírio, que ameaçou invadir Jerusalém, queria que eles se rendessem, e o rei estava apavorado. Então Isaías foi usado por Deus, o profeta Isaías, para mandar um recado ao rei Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, pedindo proteção, que Deus os ajudasse. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Dele quem? Senaqueribe, o rei inimigo. A virgem, filha de Sião, falando de Jerusalém, te despreza e zomba de ti, a mesma cidade que Senaqueribe estava querendo invadir. Essa cidade que tu queres invadir, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe alguém que fica por trás do outro fazendo chacota e fazendo não, e o outro falando e o outro dizendo coisa aqui atrás? É isso, realmente é uma figura de gozação, de fazendo pouco, fazendo graça com o outro. Esta é a atitude que Deus queria que o rei Ezequias transmitisse a Senaqueribe. Você quer nos invadir? Você quer destruir essa cidade? Pois venha. Que ela vai gozar de você, ela vai rir de você, vai fazer você de ridículo. É forte, gente, esse é o nosso Deus. Versículo 22, bonito demais, olha aqui. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? Não está mais falando de Jerusalém, não. Está falando do Senhor de Jerusalém. E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Brinque com o Santo de Israel. Dá gosto saber que esse é o nosso Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 23 em diante, diz assim, Provérbios 1, 23 em diante, assentai para a minha repreensão, eis que, aqui é a sabedoria falando, sabedoria personalizada falando, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria se oferecendo para as pessoas, sabedoria de Deus. Mas, porque clamei e vós recusastes,
Lembra que eu acabei de falar que a salvação Deus oferece, mas quem não aceita torna-se, continua inimigo de Deus? Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. E a passagem continua. Que isso sirva para esta humanidade que despreza tanto a Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Um dia eles vão ser alvo da zombaria divina, com esses homens aqui. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos vendo aqui em Atos, nessa história, acontecendo perfeitamente isso. É um momento aqui em que Deus faz realidade o que ele vinha dizendo em vários lugares do Antigo Testamento. E aqui ele dá uma pequena amostra. Eu vou zombar deste sinédrio aí, destes saduceus, do sumo sacerdote, tudo junto, vou zombar dele todos. E zombou 2 vezes seguidas. Se soltaram, não tem nenhum preso, primeira vez. Segundo, estão fazendo o que eles estavam proibidos de fazer, exatamente como foram proibidos e estavam fazendo antes. Os guardas foram buscá-los com cuidado enorme. Vocês viram aqui. Cuidado. Esses homens estavam lá no meio, pregando, já tinham sido presos. Antes eles estavam gozando de boa reputação, tinham admiração da parte do povo, muitos vinham procurá-los, nós já fomos ousados em prendê-los. Estão soltos, não sabemos como, mas estão. Vão lá e tentem trazê-los sem violência. Não sabemos o que iria acontecer se eles reagissem, mas não reagiram. Aliás, era típico dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, não reagir. Não reagir. E é impressionante, então, o misto, como já comentei aqui, de poder daqueles homens, de fazerem milagres espetaculares, e, ao mesmo tempo, a fragilidade. De repente, se viam presos. De repente, se viam soltos miraculosamente. De repente, se viam presos de novo, no caso, levados de novo para prestar contas diante das autoridades. Indo e voltando, indo e voltando. Mas poder e fraqueza como que andando juntos. Todo crente é muito poderoso em Cristo. Todo crente. E, ao mesmo tempo, é muito frágil neste mundo hostil. Poder e fragilidade. Se acostume com isso, porque faz parte da vida de todo crente. Próxima semana vamos continuar com essa história tão empolgante que é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos abençoe em tudo que ouvimos aqui e aprendemos e nos ajuda a colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.